E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini com vocês novamente. Hoje nós vamos estudar o último tipo de isomeria, que é a isomeria ótica. Só lembrando, nós já estudamos isomeria plana, que nós na primeira aula estudamos isomeria de função, de cadeia e de posição. Depois, numa segunda aula, nós estudamos isomeria de tautomeria, isomeria de compensação, metameria. Na aula passada, estudamos isomeria geométrica ou cis-trans. Lembram? Beleza. Agora nós vamos estudar a isomeria ótica. Vamos ver o que é a isomeria ótica. Então aqui, eu coloquei aqui uma definição para a gente começar a entender, Então a isomeria ótica o que é? É um fenômeno da química que apresenta, cujas moléculas apresentam carbonos quirais. Já já a gente vai ver que o carbono quiral já está anotado ali para a gente ver. Ou também chamados de carbono assimétricos, mas é mais conhecido como carbono quiral. E o que é esse carbono quiral? O que essa geometria traz? É um carbono com 4 ligantes diferentes. Então eu coloquei o carbono aqui, com 4 ligantes diferentes. X, Y, Z e W lá, ligantes a esse carbono. X tem que ser diferente de Y, que tem que ser diferente de Z, que tem que ser diferente de W. Para a substância orgânica apresentar a isomeria ótica, eu tenho que ter esse carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, que tem os 4 ligantes diferentes. Então, o que é esse carbono quiral? O carbono quiral, ou assimétrico, que a gente vai representar ele por um asterisco quando estiver na substância, é aquele que tem 4 ligações simples, tá? Então, se tiver um carbono com uma ligação dupla ou tripla, você já descarta que ele não vai ser quiral. Ele tem que ter 4 ligações simples. E ele tem que também ter nessas 4 ligações simples, 4 ligantes diferentes. Então, para ser carbono quiral, eu tenho que esse carbono tem que apresentar 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Então, professor, mas o que é esse carbono quiral? Você vai ter uma substância e você vai identificar aquele carbono que tem 4 ligações simples, ele pode ou não ser carbono quiral. Para ele ser carbono quiral, ele tem que apresentar 4 ligantes diferentes entre si. Então eu vou colocar um exemplo aqui só para a gente identificar um carbono quiral, se tem um carbono quiral ou não, tá bom? Então o carbono quiral também é chamado de assimétrico. Já vou passar um exemplo aqui para identificar, somente para a gente identificar um carbono quiral, se tem ou não carbono quiral, tá? Então nesse exemplo, o que a gente vai localizar? Ou melhor, exemplos. Vamos tentar localizar um carbono quiral. Então, nesse primeiro exemplo aqui, se tem ou não carbono quiral, tá? Carbono quiral é aquele que tem 4 ligações simples e tem que ter também 4 ligantes diferentes entre si. Então, eu vou colocar isso aqui, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, tá? Vamos identificar se tem ou não carbono quiral. Então vamos ver. O que é o carbono quiral mesmo? 4 ligações simples. E nessas 4 tem que ter 4 ligantes diferentes. Então eu já verifiquei que esse carbono aqui, não é quiral. Por quê? Eu tenho 3 hidrogênios ligados nele. Esse carbono aqui também, eu tenho 3 hidrogênios ligados nele. Esse também, eu tenho 2 hidrogênios e esse eu tenho 3 hidrogênios. Então, esses não são carbonos quirais. Talvez esse aqui pode ser um carbono quiral. Vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse hidrogênio aqui, e colocar ele aqui para cima. E vou ver os ligantes. Os ligantes é o que está em cima, o que está embaixo, o que está da direita, o que está na esquerda. Então, vamos ver, Esse aqui é o hidrogênio. É diferente desse CH3? É. É diferente desse CH2, CH3? É. Mas olha o que aconteceu aqui, Desculpa. Esses 3 são diferentes, mas esse aqui não é.
Esses dois são iguais. Então, nesse caso, não tem carbono quiral. Cuidado, viu, gente? Ó, tem dois ligantes diferentes. Quando eu falo ligantes diferentes, eu tenho que olhar para cima, para baixo, para direita e para esquerda. Tudo que tiver para cima, tudo que tiver para baixo, que tiver para direita ou para esquerda. Olha esse segundo exemplo agora, ó. CH3, CH, CH2, CH3. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou colocar uma hidroxila aqui embaixo. Então, olha só, como eu disse, esse não apresenta, esse carbono não apresenta, ele não é carbono quiral. Esse também não, porque ele tem 2 hidrogênios. Esse também não, porque tem 3 hidrogênios. Vamos ver esse? Eu vou pôr esse hidrogênio aqui para cima. Ó. Então, preste atenção. Para cima, hidrogênio. Para baixo, hidroxila. Para o lado direito, eu não posso olhar só nesse CH2, eu tenho que ver todo o ligante que está de um lado. Agora sim, o que está para cima é o hidrogênio, hidroxila, etil e metil. Todos os ligantes são diferentes. Então, esse aqui, ó, é um carbono quiral. Então, esse composto apresenta isomeria ótica. Depois a gente já vai estudar os tipos de isômeros, né? Tem os isômeros opticamente ativos, isômeros opticamente inativos. Já já a gente vai ver isso. Mas por enquanto eu estou mostrando para vocês se possui ou não possui carbono quiral. Se tem um carbono quiral ou mais carbonos quirais, ou assimétricos. Então aqui, ó, eu tenho um carbono assimétrico, porque ele fez 4 ligações simples e ele tem 4 ligantes diferentes. Cuidado com uma coisa, olha aqui, ó, um terceiro exemplo. Ó, olha aqui, ó. Desculpa o barulho aí que tem gente reformando apartamento aqui no prédio, tá? Essas batidinhas aí. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, um cloro aqui. Então, como eu mostrei para vocês, eu vou pôr um hidrogênio ali para cima. Cuidado para você não errar o seguinte, eu vou chamar a atenção aqui para vocês, a seguinte coisa. Olha para cima, hidrogênio. Olha para baixo, cloro. Se você olhar aqui para o lado, você tem o CH2 do seu lado direito e o CH2 no lado esquerdo. Só que você não pode olhar só o CH2, você tem que olhar o radical inteiro, o ligante inteiro. Então esse ligante aqui, ó, é diferente desse ligante. Se você olhar só o CH2, você vai pensar que é igual. Mas é todo mundo que está do lado direito. É o ligante inteiro do lado direito, o ligante inteiro do lado esquerdo. Então esse aqui, ó, é um carbono quiral. Aí você fala assim, professor, mas o senhor está só falando, só tem um carbono quiral? Não, pode ter mais. Olha o próximo exemplo, ó. Pode ter mais sim, ó. Quer ver, ó? CH3, C, ó, vou pôr uma hidroxila aqui, C, uma hidroxila aqui. Posso pôr um cloro aqui, ó. Posso pôr um CH3 aqui. E aqui um CH2, CH3, ó. Olha só aqui, o que a gente tem aqui? Esse aqui dá, ó, olha para cima, olha para baixo, olha tudo que está do lado esquerdo e olha tudo que está do lado direito. Então é diferente. Esse também é quiral, ó. O de cima é diferente do de baixo. Agora, olha esse composto, esse ligante aqui, ó. Esse ligante aqui, ó, da esquerda é diferente desse ligante aqui da direita. A mesma coisa, ó. Esse aqui, ó, o de cima é diferente do de baixo, que é diferente do lado direito, que é diferente de tudo do lado esquerdo. Como eu disse para vocês. Se você olhar só aqui do lado, você vai pensar que aqui é um carbono e aqui é um carbono. Não é. É tudo que está em cima, que está embaixo, que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Vamos com calma aqui então, ó. Ficou evidente, né, ó, que esse carbono de cima e de baixo são diferentes. Agora, quando você for analisar esse, você vai olhar. O que está do lado esquerdo é diferente de todo esse composto. Todo esse composto aqui, ó, todo esse composto
do lado direito? Claro que é. Aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho tudo isso. Olha esse. O hidrogênio e a hidroxila. Agora, olha essa parte que está do lado esquerdo. Vê se é diferente dessa parte que está do lado direito. Né, pessoal? Olha esse aqui agora. O de cima, de baixo. Agora, olha aqui, ó. Seu lado esquerdo e todo mundo do lado direito. É diferente. Então, nesse caso aqui, ó, não tem, esse tem carbono quiral, esse tem carbono quiral e esse tem carbono quiral. Eu vou chamar de N o número de carbonos quirais. No 2 eu tenho 1, no 3 eu tenho 1 também, e no 4 eu tenho 3 carbonos quirais. Então, primeiro, como que eu sei que tem isomeria ótica? É um fenômeno que tem que apresentar pelo menos um carbono quiral. O que é o carbono quiral? É aquele que tem 4 ligantes diferentes entre si. 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Professor, se tiver dupla, aí acabou. Não vai ter. Tá? Desculpa, pessoal. Então eu percebi que aqui não tem, porque eles têm 2 ligantes iguais. Esses 3 são ligantes diferentes. Esses 3 não, né? Esses 4 são ligantes diferentes. Esses 4 aqui também são ligantes diferentes. E esse aqui eu percebi que tinha 3 carbonos quirais. Então, primeiro, para ter isomeria ótica, eu tenho que ter carbono quiral. Como que eu vou identificar o carbono quiral? Eu tenho que fazer 4 ligações simples e tenho que ter 4 ligantes diferentes. Lembrando, tudo que está em cima, você tem que olhar o ligante de cima, o ligante de baixo, o ligante da direita, no caso aqui, né, da esquerda, e o ligante da direita. Ok? Então, essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês, que é sobre o carbono quiral ou carbono assimétrico. Já já eu vou voltar para vocês explicando um pouco como que os químicos entenderam que existe isomeria ótica, tá? Até daqui a pouquinho. Então agora nós vamos ver o desvio da luz, que a isomeria ótica tem a ver com luz, né? Ótica. Então, os químicos, né? Como é que eles verificaram se tem, se possui ou não isomeria ótica? Nós já sabemos que se tiver um carbono quiral, é isômero ótico. Agora ele pode desviar a luz ou não desviar a luz se tem isômeros. Então tá aqui, ó. Então eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender um pouco. Aqui eu tenho uma luz. Essa luz dela tem várias direções. E aí é usado um polarímetro. O que é um polarímetro? É um aparelho que vai deixar a luz passar só em uma dimensão. Só em uma dimensão. Então aqui, ó, tá em todas as direções. Aqui vai passar só em uma direção, tá? Então esse é o polarímetro. Então imagine aqui essa luz aqui espalhando para todos os lados. Eu tenho um polarímetro, que é um aparelho, que vai deixar passar só em uma direção. Aí, aqui, gente, ó, no polarímetro tem a substância química, tá? Vamos supor que está aqui, a substância está aqui dentro, na verdade, do polarímetro, tá? Ela está aqui dentro do polarímetro. E aí vai passar o raio de luz, né? A luz em uma direção. O que vai acontecer? Essa luz pode desviar para a direita, ela pode não desviar e ela pode desviar para a esquerda. Então ela desvia para a direita e desvia para a esquerda. Se desviar para a direita e para a esquerda, nós vamos chamar eles de isômeros opticamente ativos. Tá? Depois vocês anotam aí. IOA significa isômeros opticamente ativos. E como que eu vou saber a quantidade? Vai depender do N. O que é o N, gente? O N é o número de carbonos quirais ou assimétricos. Então, nós vamos identificar na molécula se tem carbono quiral ou não. Se tiver, é ótico. E aí eu vou saber quantos isômeros opticamente ativos. Então, eu vejo quantos carbonos quirais e substituo aqui. Então, se desviar para a direita ou para a esquerda, são isômeros opticamente ativos. E se não desviar, pode ter ou não ter substâncias óticas. Por quê? Se não tem,
não vai desviar a luz. Mas eu posso ter uma quantidade que é 50% levógena, quando desviar para a direita, nós vamos chamar de substância levógena, e se desviar para a esquerda, a substância é chamada de destrógena. Ótimo. E se não desviar? Se não desviar, pode ou não ter uma substância opticamente ativa. Por quê? 50% da mistura, se for levógena, e 50% se for destrógeno, ela vai entrar, ela desvia para a direita, mas tem mais 50% de estrógeno, ela desvia para a esquerda. E assim, ela entra e sai do mesmo jeito, por causa da mesma quantidade de estrógena, que vai desviar para a direita, e a mesma quantidade de levógena e estrógena, que desvia para a esquerda. Então, se eu tiver 50% de estrógeno, 50% que vai desviar para a direita é levógena. E se eu tiver 50% que vai desviar para a esquerda é destrógena. Então, ela vai sair do mesmo jeito que entrou. Então, essa mistura é chamada de mistura ou os isômeros opticamente inativos. Aqui, isômeros opticamente ativos, 2 elevado a n. Isômeros opticamente inativos. Então, aqui, ativos, quando desviou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. E se não desviou, pode não ter na substância, mas pode ter 50% levógeno e 50% de estrógeno. E aí eu vou usar essa formulinha, 2 elevado a n menos 1. Quem que é o n? Número de carbonos quirais. Então ele pode perguntar para vocês, né? Essa aqui é só uma explicação para falar se é ou não uma substância ótica, assim que se faz no laboratório. Você coloca a substância aqui dentro e joga a luz no polarímetro e vai ver se vai desviar para a direita ou para a esquerda. E se não desviar, aí tem que fazer um estudo mais apurado para ver se tem uma mistura ali, que a gente chama de mistura racêmica. Toda mistura racêmica é opticamente inativa. Então ele pode te perguntar, quantos isômeros opticamente ativos eu tenho? Então eu faço 2 elevado a n. Eu posso te perguntar também, vestibular, o Enem, tá? Isômeros opticamente inativos, é 2 elevado a n menos 1. Professor, dá um exemplo. Claro. Então, esse aqui eu só fiz para vocês entenderem como que é feito isso lá no laboratório, tá? Então, ele tem uma luz, vai passar, a substância vai estar aqui dentro do polarímetro, vai passar uma luz em uma direção só, tá? E aí, se ele desviar para a direita, a gente sabe que é chamada levógena. Se desviar para a esquerda, é chamada de destrógena. E se não desviar, pode ter ou não a substância ótica. Se não tiver, não vai desviar, mas aí tem que fazer uma análise mais minuciosa aí. Que ela pode ter também a chamada mistura racêmica, que são os isômeros opticamente inativos, porque tem 50% de levógeno e 50% de estrógeno, tá? Tem professores, livros que falam levogena e destrogena. Aí vai de cada um, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora. Sai aqui da frente para vocês pararem a aula para copiar essa parte aí. E agora eu vou colocar alguns exemplos para a gente identificar se é ou não ótica, se a substância é não ótica. Aí nós vamos identificar se for ótico os carbonos quirais ou assimétricos. E também nós vamos calcular os isômeros opticamente ativos e isômeros opticamente inativos, ok? Então para a aula aí, copia, que eu já vou para os exemplos. Então tá bom? Copia aí, já eu estou com os exemplos aqui. Vou apagar aqui rapidinho enquanto você está copiando aí. Já preparei aqui os exemplos, só vou passar aqui na lousa bem rapidinho, tá? Preparei 4 exemplos para vocês aqui. Vamos lá. Ele também pode dar um nome para vocês, tá? E aí você monta o composto
E depois que você montar o composto, você vai verificar se tem carbono quiral ou não, tá bom? Esse aqui é o primeiro exemplo, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesses exemplos é ver se tem carbono quiral. Tá? Então, primeiro, tem carbono quiral? A gente vai ver. E ver quantos carbonos quirais tem. Depois nós vamos calcular os isômeros opticamente ativos. Depois a gente vai calcular os isômeros opticamente inativos. E se você depois, só para finalizar, a gente calcula o número de isômeros totais, tá bom? Então eu passei o primeiro exemplo aqui, já vou passar o segundo aqui também. Enquanto isso, vai tentando identificar ali se tem carbono quiral ou não, tá? Enquanto eu passo o segundo exemplo aqui. E aí, acharam lá, pessoal? Quantos carbonos quirais tem no primeiro exemplo? Conseguiram achar? Ó, já pus tudo certinho, hidrogênio para cima e tal. Aqui não, aqui eu já pus os hidrogênios na forma. Então sempre você vai ver para cima, para baixo, tudo que tem para a direita, tudo que tem para a esquerda. Então vamos lá. Esse carbono aqui, esse primeiro, apresenta isomeria ótica, quer dizer, ele é quiral? Ele não, porque ele tem uma dupla. A primeira condição para ser quiral é que ele tem que fazer 4 ligações simples. E ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Você vai olhar para cima, você vai olhar para baixo, você vai olhar para a direita, você vai olhar para a esquerda, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Esse tem dupla, então esse primeiro já não é quiral. O segundo, vamos olhar para cima, é o hidrogênio. Para baixo, hidroxila. Agora, olha só. Você não pode olhar e pensar que é esse carbono e esse carbono. Não, é todo esse composto. Aqui, ó, desculpa, pessoal. Todo esse composto do lado esquerdo é diferente do composto do lado direito. Aí eu vou fazer assim, ó, mas já vou apagar, senão confunde para achar o outro, ó. Todo esse composto aqui, ó, olha que eu estou grifando, mas já vou apagar. Esse composto, não, esse ligante do lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, esse é um carbono quiral ou assimétrico. Então, você põe um asterisco ali para já facilitar os estudos. Então, eu vou tirar aqui, ó, para não ficar confundindo vocês. Mas eu fiz para vocês verificarem realmente que é diferente. Pronto. O próximo. Óleo de cima, óleo de baixo. São diferentes. Agora, olha tudo que tem aqui do lado esquerdo e olha tudo que tem do lado direito. Gente, como eu já disse, você não pode olhar o elemento que está aqui, que sempre vai ser carbono e carbono, ou CH2, CH2. Mas é todo esse composto. Então, ó, esse composto inteiro aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, todo esse composto inteiro é diferente desse outro composto aqui? Claro que é. Então, esse é um carbono quiral. Tá bom? Então, pronto, já identifiquei mais um carbono quiral. Então, sempre olha para cima, olha para a direita, olha para a esquerda. Se for tudo diferente, ele é quiral. Beleza? Agora, esse aqui não é não, ó. Que o de cima é igual ao de baixo. Então, já não é quiral. Então, quantos carbonos quirais? Primeiro, tem carbono quiral? Sim. Quantos quirais tem? 2. Vamos calcular os isômeros opticamente ativos. E vamos calcular os isômeros opticamente inativos. Então, vai ficar assim, ó. Os ativos, 2 elevado a n. Os inativos, 2 elevado a n menos 1. Eu já sei quanto vale o n. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho 4 isômeros opticamente ativos. E inativos, que é a mistura racêmica. 2 elevado a 2 menos 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Então, eu tenho... Aqui eu vou ter, ó, isômeros opticamente ativos.
2 desviando para a direita, é a metade certinho, e 2 desviando para a esquerda. Eu tenho 2 levógeno e 2 destrógeno. Aqui metade cada um. Então aqui isômeros opticamente inativos, 2, tá bom? Se ele perguntar o total, o número total de isômeros, quanto que dá o número total de isômeros? O número total de isômeros é 6. Tá ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês no segundo exemplo, ó, eu deixei os hidrogênios aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, eu tiro o hidrogênio daqui, ó, e coloco ele ali em cima. Eu tiro o hidrogênio daqui, ó, e coloco aqui embaixo. Esse também, ó. Então, veja se tem algum carbono assimétrico ou quiral aqui. Lembrando, carbono assimétrico ou carbono quiral, mais conhecido como quiral, ele tem 4 ligações simples. Ele tem 4 ligantes diferentes. Ligantes não é o que está do lado, é tudo que está em cima, tudo que está embaixo, tudo que está do lado direito, tudo que está do lado esquerdo, como eu já falei para vocês. Então, primeiro, esse aqui não é, ó, porque ele já fez uma dupla. Então, esse aqui eu já posso riscar ele. Esse aqui também não é, ó, ele tem 3 hidrogênios. Então, esses dois aqui já não são carbonos quirais. Professor, mas ele faz 4 ligações simples. Mas ele tem 3 hidrogênios, então eles são ligantes iguais, tá bom? Agora olha esse. Já risquei, mas eu vou voltar aqui pra gente deixar bonitinho aqui. Então esses dois não são. Mas olha esse. O de cima hidrogênio, de baixo hidroxilo. O que está do meu lado esquerdo é esse aqui, ó, H3C ou CH3, tanto faz. É diferente de tudo que está do lado direito. Então, esse é quiral. A gente representa ele com asterisco, tá? Asterisco feio, deixa eu melhorar aqui. Pronto. O próximo. Olha para cima, olha para baixo, olha tudo que você tem do lado esquerdo. Você não pode olhar só os carbonos, senão você vai pensar que é igual. É tudo que tem do lado esquerdo é diferente de tudo que tem do lado direito. Então, esse também é quiral. O próximo, H em cima, CH3 embaixo. Diferentes. Aqui é CH3, viu, gente? Aqui. O que está do lado direito é diferente do que está do lado esquerdo. Então, ele também é quiral. Então, agora, o meu número de carbonos quirais, ele tem carbono quiral e é 3. Eu tenho 3 carbonos quirais, tá bom? Preste atenção que depois que você achou a quantidade de carbono quiral fica fácil. Então vamos achar isômeros opticamente ativos e isômeros opticamente inativos. É só fazer 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 1. Quantos carbonos eu tenho? 3, então 2 a terceira, 8. E aqui 2, 3 menos 1. 2 ao quadrado, 4. E o total, se ele perguntar, 12. Então, eu tenho aqui isômeros opticamente ativos 8, isômeros opticamente inativos 4. Ok? Esses foram os 2 primeiros exemplos. Nesses exemplos, eu dei a estrutura já. Então, eu só separei os hidrogênios e nós fizemos. Descobrimos se tem carbono quiral, quantos carbonos quirais, e também se são isômeros ativos ou inativos, que os inativos são chamados também de mistura racema. Agora eu vou colocar um nome. Então, você tendo o nome, você tem que montar a fórmula certa, né? Se você montou a fórmula errada, a fórmula estrutural errada, você já vai errar o exercício. Então, a nomenclatura lá de trás, as funções, os hidrocarbonetos, tudo tem que saber para usar aqui agora, tá bom? Então, enquanto vocês estão copiando o número 2 ali, eu vou apagar um e vou colocar agora o terceiro exemplo, perguntando as mesmas coisas, tá? Mas só que agora eu vou te dar um nome da função. O nome da função não, o nome do composto. Tá aqui, ó. Pode ir copiando ali. Tá aí, ó. Terceiro é 2,3 de cloropentano.
E o quarto que eu vou passar para vocês é o ácido 2-cloro-propanoico. Já copiaram aí, pessoal? Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, o terceiro exemplo. Primeiro, você vai começar de trás para frente, né, gente? Ó, pente. 1, 2, 3, 4, 5. Pente são 5. Só ligações simples, terminou em O. Beleza. 2,3 de cloro. Então, 1, 2, tem um cloro aqui, tem um cloro aqui. Aqui, 3 hidrogênios. Aqui, ó, já sei que falta um hidrogênio, eu já coloco ali para cima. Aqui, CH2, CH3. Olha, esse é um aleto orgânico. O aleto orgânico ele tem cloro, flúor, bromo, iodo, tá? O astato nem entra porque tem tão pouco astato na natureza que a gente nem fala dele. Então, esse aqui que nós já chamamos, se ele perguntar que função que é, tem cloro. Se tem cloro, ele é chamado de aleto orgânico. Tá? Senhor, mas o senhor não falou dessa função. É porque é tão simples que quando a gente vai estudando, a gente vai falando. Se aparecer cloro, bromo, iodo, vou colocar aqui, ó. Se aparecer flúor, cloro, bromo ou iodo, ele é chamado de aleto orgânico. Um aleto orgânico é quando aparece um halogênio, tá bom? Então aqui apareceu os cloros. Mas esse não é o caso, mas é bom que a gente já fala da função orgânica. Aqui, por exemplo, qual a função orgânica que tem aqui? Tem hidroxilo ligado a um carbono saturado, é um álcool. Aqui é C-OH, aldeído. Você tem que bater o olho na função no composto e saber as funções, porque cai muito no vestibular. Tá ok, pessoal? Então, como eu já disse para vocês, carbono quiral é aquele carbono que faz 4 ligações simples e tem 4 ligantes diferentes. Então, vamos ver. Depois que eu montei o composto, vamos só conferir. Aqui, pente, eu estou fazendo 3, né? Pente, 1, 2, 3, 4, 5. Só ligações simples. No 2 e no 3 tem um cloro, por isso que é dicloro. Como eu falei, é o aleto orgânico. Ó, esse primeiro aqui, eu apaguei, mas tem um 3 aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, não é um carbono quiral porque ele tem 3 hidrogênios. Nem esse aqui, CH2, e nem esse. Mas se você olhar para esse carbono aqui, ó, você vai ver que é quiral. Tem o hidrogênio para cima, o cloro para baixo, tem o CH3 aqui do meu lado esquerdo e tem todo esse composto do lado direito. Então esse aqui é um outro carbono quiral. O de cima é diferente do de baixo, que é diferente do que está do lado direito, que é diferente do que está do lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, eu tenho quantos carbonos quirais? 2 carbonos quirais. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, para o terceiro, o N é igual a 2. Então, eu já sei que os isômeros opticamente ativos é 2 elevado a N. Ficou 2 ao quadrado, é 4. E os isômeros opticamente inativos, que é a mistura racêmica, é 2 elevado a N menos 1, que dá 2 ao quadrado menos 1, que dá 2 elevado a 1, que dá 2. Se ele quiser o total, 2 com 4, 6. Ok, pessoal? Muito bom. Vamos para o quarto exercício agora. Ácido 2-cloro-propanoico. Então vamos lá. Prop. Prop são quantos? 3, né? Prop 3. Propanoico é um ácido. Então aqui é dupla O, OH. Ou OOH também pode ser. No carbono número 2, esse é o 1, esse é o 2, eu venho e coloco um cloro. Coloco um hidrogênio aqui para cima. E aqui 3. Aqui eu já falei que pode ser H3C ou CH3, tá bom? Então já dá para perceber que esse aqui não é carbono quiral porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Esse carbono não é quiral porque tem uma dupla. Ok, pessoal? Muito bem. Mas esse aqui é quiral. Olha para cima, ó. Olha para baixo. Olha para a direita e olha para a esquerda.
São 4 ligantes diferentes, ok? Então só tem um. Então N é igual a 1. Então, os isômeros opticamente ativos é 2 elevado a N, então é 2 elevado a 1. Se é 2 elevado a 1, deu 2. Agora os opticamente inativos, 2 elevado a N menos 1, 2 elevado a 1 menos 1, então vai ficar 2 elevado a 0, 1. Então eu tenho um isômero opticamente inativo, tá bom? Com isso, pessoal, nós fechamos o estudo de isomeria. Estudamos isomeria plana, com aqueles 5 tipos de isomeria que eu já falei, vamos lembrar de função, de cadeia, de posição. Depois metameria ou compensação, e também estudamos tautomeria. Essa é a isomeria plana. A isomeria espacial, geometria, isomeria geométrica ou cis-trans, estudamos na aula passada. E para finalizar, isomeria ótica. Tá ok, pessoal? Então tá bom, bons estudos. Até a próxima aula.